Meu nome é Júnia Martins, eu sou especialista em neuropsicologia e hoje eu resolvi passar por aqui para conversar com você que tem muitas dúvidas sobre o transtorno do espectro autista. Vamos conversar até o final e eu vou esclarecer para você as suas principais dúvidas nesse vídeo. O TEA é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, ele se manifesta na infância. Não tem como uma pessoa adulta começar a ter TEA. Se o diagnóstico é feito tardiamente, a gente percebe que existem sinais desde a infância desse transtorno do neurodesenvolvimento. Cada criança com autismo é única, ou seja, existe um espectro dentro do TEA. Isso significa que existem várias manifestações comportamentais diferentes, ou seja, uma criança com TEA pode ter um pouco mais de facilidade de interação social do que outra criança também dentro do espectro. Uma criança pode ter mais prejuízos de comunicação do que outra que também está dentro do espectro. Então, as crianças, mesmo tendo o mesmo transtorno de neurodesenvolvimento, que é o autismo, têm manifestações diferentes desse transtorno. Mas o que é o autismo? O que esperar desse diagnóstico? O autismo se trata de um transtorno cujas três principais áreas mais afetadas são a comunicação, a interação social e o comportamento restrito e estereotipado. O que significa isso? Crianças com TEA vão apresentar dificuldade de interação social recíproca, ou seja, de interagir na escola, com amigos, em casa, com familiares. São crianças que vão preferir ficar brincando mais com um objeto, com um brinquedo, mais isolada, e não manifestam tanta motivação de começar a interagir com outras pessoas. Os prejuízos de comunicação são a dificuldade de compreender a linguagem, receptiva que a gente fala e também a dificuldade de expressar as suas opiniões, os seus pensamentos, os seus sentimentos. E existe também uma outra categoria, aí dentro, que é um critério diagnóstico, que é o comportamento restrito. O que é esse comportamento restrito? Uma rigidez de comportamento. Então, são crianças que têm preferências por algumas brincadeiras ou por alguns temas, como dinossauro, fundo do mar, coisas do espaço. Tem interesses específicos por alguns temas, como heróis, fundos do mar, dinossauro, e aí falam muito desse tema ou querem comprar muitos objetos desse tema e preferem brincar somente com brincadeiras assim. Então é um comportamento mais restrito. Esse comportamento restrito também aparece na alimentação, de gostarem de comer sempre os mesmos alimentos, a comida ter que ser colocada no prato de uma determinada forma, gostam muito de rotina e se sentem muito desorganizados emocionalmente quando tem que sair da rotina por algum motivo, seja viagem, ou alguém diferente chegando em casa, alguma mudança que precisou acontecer por algum evento adverso. E quais são os sinais precoces que eu posso identificar aí nos bebês, nas crianças pequenas, de 1 ano, 2 anos? A fala é importante para nós humanos, né? Então, ninguém nos ensina a falar. A gente vai aprendendo na interação social com os nossos pais, com os pares. Crianças com TEA podem apresentar atrasos de fala ou uma comunicação mais pobre. O que significa essa comunicação pobre, né? Não tem interesse de desenvolver uma comunicação buscando a atenção desses pais. Então, são crianças que podem não chamar os adultos para mostrar alguma coisa que eles estão vendo ou que estão fazendo. São crianças que podem não olhar nos olhos dos pais quando estão conversando ou de outras crianças. Também podem não apresentar interesse por outras crianças.
que no desenvolvimento típico nós sabemos que as crianças se interessam muito em brincar com outras crianças, observar outras crianças, estar com outras crianças. No TEA, as crianças elas evitam esse contato com outras crianças ou não se interessam tanto por brincar junto. Podem apresentar dificuldades severas em experimentar novos alimentos. E quando a mãe ou o pai forçam, né, ou fazem uma estimulação ali de insistir muito para a criança comer, podem passar mal, chegar a vomitar e sentir muito incômodo com a textura de alguns alimentos, com o cheiro ou com o barulho. Crianças que podem apresentar muita irritação em estar fora do ambiente de casa e ter mais crises de choro, de agressividade. Também podem apresentar dificuldades com o sono e ficarem mais agitadas à noite, ter mais dificuldade para pegar no sono. Então, são vários os comportamentos que essas crianças podem apresentar. A intenção desse vídeo não é ajudar você, papai e mamãe, a fazer um diagnóstico do seu filho, até porque um diagnóstico é uma coisa muito séria, que precisa de uma avaliação de um especialista, de uma pessoa que estuda, né, o autismo, que estuda as outras patologias e consegue fazer um diagnóstico diferencial, porque existem diagnósticos muito parecidos que podem confundir, né, na hora que a gente vai fazer essas observações. Então, a avaliação neuropsicológica ou uma avaliação multidisciplinar são caminhos para entender o diagnóstico de uma criança, se realmente é autismo, né, se pode ter a ver com o ambiente, com falta de estimulação e que estimulações a família precisa ficar atenta. Então, é muito importante a gente tirar desse vídeo aqui informações importantes, mas sabendo também da limitação desse vídeo. Esse vídeo não tem o objetivo de fazer um diagnóstico, mas de conscientizar você, papai e mamãe, que tem uma criança que pode estar apresentando esses comportamentos, a procurar ajuda, a não esperar muito, porque quanto mais cedo a gente consegue identificar um diagnóstico, mais fácil é a reabilitação dessa criança, né? O cérebro, quanto mais novo, mais ele tem capacidade de aprender, de desenvolver. Então, não prive o seu filho de um acompanhamento que o ajude a se desenvolver melhor. E o primeiro passo é um diagnóstico preciso, né, que identifique quais são as dificuldades e as potencialidades do seu filho. Eu sei que muitos pais, eles ficam assustados com a possibilidade de encontrarem um diagnóstico fazendo uma avaliação neuropsicológica. No entanto, pode se tornar ainda mais difícil você estar sozinho com a sua criança, sem nenhum acompanhamento profissional ou informações. Então, não tenha medo do diagnóstico. O diagnóstico de autismo não é uma sentença, é uma descoberta de muitas coisas que você já está vendo, já está observando, que estão fora, né, do que você vê nas outras crianças ou do que você já viu no seu filho mais velho. Então, procurar uma avaliação não é para rotular o seu filho ou dizer que ele é menos que as outras crianças. O objetivo da avaliação é tornar menos desafiador, porque quando você tem orientação, quando você sabe o que fazer, onde procurar ajuda, essa caminhada ela pode se tornar mais leve. Você tem pessoas que podem segurar a sua mão e te mostrar um caminho de mais desenvolvimento para o seu filho, né? Então é esse o meu recadinho aqui para vocês. Se esse vídeo contribuiu para você, trouxe informações importantes, relevantes, não deixe de curtir, compartilhar com pessoas que você sabe que precisam ouvir esse conteúdo, que podem ajudar, pode ajudar, né, a ter mais informações. E aí eu conto com vocês. E me segue aqui no canal para mais informações a respeito do desenvolvimento infantil.